meu nome é Paula Levi, eu sou juíza do trabalho do Tribunal da 15ª Região. Vim aqui num projeto que é o Trabalho, Justiça e Cidadania, desenvolvido nas escolas, uma parceria com a Matra 15. O tema que eu tenho para falar com vocês é o trabalho da mulher, tratando do gênero e trabalho e também da questão da dupla jornada feminina. Bom, antes de adentrar nesse assunto, eu acho muito importante trazer um histórico da mulher, trazer a história da mulher nas sociedades, diversas sociedades. Já na Bíblia, a mulher ela era apontada como a responsável pelo trabalho penoso do homem, remontando ao pecado original, né? A mulher primitiva, ela também não era uma parceira, uma amiga do homem, ela era tratada como uma escrava, como uma reprodutora. Ainda na questão, se formos tratar da questão espiritual, da religião, da religiosidade das pessoas, desde os primórdios, as mulheres também, elas eram retratadas, relacionadas com pecado, com impureza, inclusive a questão da menstruação, a questão do parto, mulheres quando estavam menstruadas em algumas sociedades primitivas. É claro que isso pra gente hoje parece estranho, parece algo até que não aconteceria, mas no passado elas eram tratadas como impuras, elas eram isoladas. Na hora do parto existia várias superstições e crendices que se entendiam que auxiliava no parto, e isso muitas vezes geravam dor, e a questão da mulher não era considerada. Tanto que recentemente a gente escuta falar de um parto humanizado, que é relacionado com a questão da mais saúde para a criança, para o feto e para o nascituro. E agora sim a mulher foi olhado para as questões da mulher, da gestante, para minorar o sofrimento dessa gestante parturiente. Bom, tô tratando de tudo isso para vocês entenderem que a mulher, ela sempre teve um papel diferente na sociedade. Ela não estava em pé de igualdade com o homem na nossa sociedade, e isso perdurou por muito tempo. Foi um grande avanço quando a mulher foi reconhecida, o direito à vida da mulher, que o homem, o marido, não poderia matar a mulher. Houve uma época que ela era entendida como propriedade daquele homem. Então, caso ele entendesse, ele poderia puni-la com sacrifícios físicos e até matá-la. Então, foi um grande avanço esse direito à vida da mulher. E muito se evoluiu. Hoje, é claro, como eu disse, isso parece absurdo. Mas muito se evoluiu e estamos buscando maiores evoluções. Especificamente com relação ao trabalho da mulher, eu trouxe aqui para vocês, claro, se a gente for analisar desde o começo, eu gastaria muito tempo, mas quero fazer um breve histórico aqui no Brasil com relação vou começar da época colonial e trazer até os dias de hoje. Breve histórico, pessoal. Na época colonial, as mulheres já trabalhavam. Claro, naquela época pré-indústria, né? Então, era um trabalho basicamente de artesanato, de agricultura, de tecidos, né? Fiação de lã, essas coisas. E a mulher já trabalhava bastante, porque além dela ter que colaborar na lavoura, tinha o que tem até hoje, as questões domésticas, né? E também lhe era a responsabilidade, ela tinha essa responsabilidade da educação dos filhos. E no período da Revolução Industrial, a Revolução Industrial, gente, no trabalho, ela é um grande marco, porque além dela ampliar
os postos de trabalho, naquela época, eles buscavam todos os trabalhadores, especialmente a mulher e as crianças. Por quê? Porque eles eram produtivos e menos remunerados. Eles recebiam 30% a menos que o salário dos homens. Então eles eram muito procurados. E aí depois passou essa fase da pré-indústria, e com a Revolução Industrial, a tecnologia, ela trouxe uma minoração da diferença fisiológica, física, né, para as questões do trabalho, porque diminuiu o uso da força física, a importância da força física. É claro que ainda tem algumas profissões que isso ainda é relevante, mas a tecnologia, ela conseguiu minorar e trazer a mulher para a indústria, hoje em dia, para dirigir uma máquina pesada, você mexe ali apenas com tecnologia, né? Você não precisa de força física. E isso também foi um grande diferencial nessa questão de poder trazer a mulher para profissões que antes ela não ocuparia. E da mesma forma, pessoal, isso ocorreu também com a questão da abolição da escravidão, porque antes muitos trabalhos que eram ocupados por escravos, surgiram novos postos de trabalho, e a mulher negra, que ocupava muito o papel da cuidadora, ela foi substituída por uma mão de obra remunerada. Mas infelizmente até hoje vemos que o papel da cuidadora ainda é muitas vezes realizado por essa mulher negra, e muitas vezes subvalorizado. Enfim, com relação ao direito da mulher, o direito da mulher é uma ramificação do próprio direito, dos direitos humanos, que são direitos inerentes a qualquer pessoa, simplesmente por ser uma pessoa, por ser um indivíduo. Você nasceu, você já é um ser provido de um arcabouço, um conjunto de direitos que é próprio de qualquer ser humano. Mas, apesar de todos termos direitos iguais, a gente sabe que na prática a discriminação acontece. E discriminação por gênero, que é no caso do feminino e masculino, homem e mulher, né? Discriminação por cor, por raça, por orientação sexual, né? Homossexuais. Então, é preciso que o direito haja para igualar direitos e tentar alterar a realidade dessas pessoas. Aí, vamos tratar agora um pouco especificamente do direito da mulher na sociedade brasileira, né? O Código Civil de 1916, se a gente pensar e falar, nossa, é antigo, tudo bem, mas ele foi revogado, o código em si foi revogado apenas em 2002, 18 anos atrás, não é tanto tempo assim. Então, esse código de 16, olha só, vou até ler aqui para vocês. No casamento, a diferenciação do homem e da mulher era nítida no código de 16. O homem era o chefe da família e a mulher uma colaboradora. Tanto que depois surgiu o Estatuto da Mulher Casada para corrigir algumas das distorções. Mas a submissão feminina ao homem apenas ocorreu em 2002. A mulher casada, ela tinha que pedir permissão para o marido para atuar, exercer sua profissão. Isso é um absurdo, né? A gente tá falando do direito do trabalho da mulher, e a mulher no Código Civil de 1916 tinha que pedir pro marido, ela tinha que ter uma autorização do marido para ela poder trabalhar, para ela poder exercer a sua profissão. E aí, aqui a gente ganhou muitos avanços. Agora, juridicamente, a mulher, ela está
equiparada ao homem. Isso existe, é uma realidade e os avanços são grandes. Mas agora eu vou tratar aqui de como é a legislação seletista, né? Que a legislação da CLT é o que traz os direitos trabalhistas. Então, vou fazer um resuminho aqui para vocês. Com relação a salário, o salário tem que ser igual, está equiparado. A mulher não pode ser discriminada desde a contratação. Não pode ter vagas dizendo eu quero essa vaga apenas para mulher e essa vaga é apenas para homem. Não pode, essa discriminação ela é impedida por lei. Claro que vai ter uma ou outra situação justificável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vigilantes, é preciso que tenha vigilantes mulheres para fazer revistas nas mulheres, em alguns lugares que é permitido, que é necessária revista, né, pessoal, né? E aí tem que ser uma mulher para revistar essa mulher. Aí é justificável, mas em regra, a regra não posso colocar lá, eu aceito só homem, aceito só mulher. Essa discriminação também é impedida por lei. A questão do salário, além da previsão legal de igualdade, a empregada, se ela se sentir discriminada pela questão sexual, pelo salário, ela pode se valer depois do judiciário, da Justiça do Trabalho, para pedir uma equiparação salarial. E vai ficar muito evidente se ela tinha a mesma função, mesma produtividade, por que recebia salário inferior, não é? A duração do trabalho. A duração do trabalho é a mesma para homens e mulheres. A previsão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A CLT tem um dispositivo que é o artigo 384, que ele trata de um intervalo. Foi muito discutido se ele era constitucional ou não, por essa equiparação que tudo tem que ser igual entre homem e mulher. Esse artigo ele prevê 15 minutos de descanso após o horário regular de trabalho, se for ter hora extra, antes de começar a hora extra. E era muito discutido, o Supremo falou não, é constitucional, fundamenta-se muito na questão da dupla jornada da mulher, que a mulher continua a sua jornada em casa. Eu particularmente entendo, o meu entendimento é no sentido de que ele é constitucional sim, mas ele tem que ser aplicado para ambos os sexos, na minha opinião, porque não se justifica em todas as profissões um descanso maior para a mulher, porque às vezes a diferença gera discriminação. Entendo que, como muitas mulheres que se valem desse descanso na justiça, elas desempenham funções de escritório que não tem a questão fisiológica que seria diferente, né? Então eu acho que esse intervalo é válido, mas para todos, porque depois de uma longa jornada, você tem direito de 15 minutos para recuperar as energias para continuar fazer as horas extras. Então essa é a minha posição, mas a lei prevê só para mulher. Eu aplico para ambos os sexos. Aí antes tinha proibição de trabalho noturno. A legislação evoluiu muito, porque isso que eu disse, que às vezes você proteger demais na legislação, a mulher não precisa dessa proteção legal exacerbada. Ela é tão capaz quanto o homem. E eu acho que a própria legislação que permite a entrada no mercado de trabalho, tanto quanto o homem, e a equiparação salarial, ela já basta. E claro, vai ter depois que a gente vai chegar aqui na questão da maternidade, mas não é para ter maiores diferenças. A diferenciação, ela prejudica, e a oneração pode fazer diferença na hora da contratação. As mulheres, elas podem trabalhar em condições de periculosidade, insalubridade, salvo, claro, no caso da gestante, que a gestante ela não pode atuar, por exemplo, em ambiente insalubre, que pode trazer um prejuízo, né, para ela e para o feto, né? Então é vedado o trabalho em condições insalubres. Até teve uma alteração recente, mas o Supremo acabou entendendo que era inconstitucional, então prevalece esse entendimento que eu disse de não poder
durante a gestação, realizar funções insalubres. Peso, claro, questão fisiológica. A mulher que exerce um trabalho mais braçal, ela tem uma limitação de peso maior do que a do homem. Ela pode carregar menos peso. O limite máximo é de 20 quilos para trabalho contínuo e 25 quilos para o trabalho ocasional. O do homem é maior. Agora a licença maternidade. A licença maternidade, a mulher não pode ser dispensada porque está grávida e ela tem o direito à licença maternidade e ela tem uma garantia no emprego de 5 meses até a partir da data do parto. Ela não pode ser dispensada se ela engravidou, ela estava empregada numa empresa. Ela não pode ser dispensada no curso dessa gestação, não pode ser dispensada salvo por justa causa e pedido de demissão. Ela não pode ser dispensada pelo empregador sem motivo. Ela tem essa garantia no emprego, desde o parto até 5 meses depois do parto. E ela tem a licença maternidade, que é um direito muito importante que para ela estabelecer esse cuidado nos primeiros meses do bebê, a amamentação, o vínculo, né, com a criança. E isso tem implicações de saúde pública. Então é interessante para a sociedade manter isso, né? A própria licença maternidade, nos países mais desenvolvidos, gente, até a luta hoje é para aumentar a licença paternidade e ter essa disponibilidade deles escolherem por um tempo quem que vai ficar com a criança. Porque quanto mais o homem se imiscui no cuidado da casa, da criança, é um ganho para a sociedade como um todo. Por quê? Porque estabelece maiores vínculos com a criança, com o idoso, no caso, que seja como cuidador, se o homem exerce também esse papel. E a mulher, ela consegue desempenhar todo o seu potencial no mercado de trabalho. E muitas vezes já tem estudos nesse sentido de que o ganho é para o país como um todo, porque às vezes as aptidões são diferentes dos seres humanos. E uma mulher, às vezes, ela tem uma grande aptidão para uma área de exatas, mas por conta das questões de impedimentos domésticos, ou mesmo a falta de incentivo cultural e social, ela deixa de ingressar no mercado de trabalho. E elas estão se capacitando cada vez mais. Hoje as mulheres estudam mais do que os homens, mas ainda recebem um salário inferior. Mesmo em caso de aborto, a mulher ela pode se afastar por 2 semanas. Tem o direito da adotante, né? Que ela tem o mesmo direito à licença maternidade que a mãe biológica. E eu não sou muito boa aqui com tecnologias, então peço desculpa para vocês que eu queria mostrar gráfico e eu não sei como colocar no vídeo. E para mostrar aqui pela tela do celular, achei que não ficaria muito bom. Mas eu vou só dizer para vocês uma coisa que ainda precisamos melhorar. Um estudo atual da Confederação Global Oxfam mostra pela primeira vez em 23 anos a diferença salarial entre brasileiros e brasileiras aumentou ao invés de diminuir, porque apesar de ser grande, ela vinha diminuindo com o tempo. Segundo pesquisa divulgada no ano passado, na verdade esse artigo na passagem de 16 para 17, para 2017, a equidade dos salários caiu de 72% para 70%. Para pesquisadores, a situação foi causada por uma série de motivos, sendo a crise econômica o mais imediato deles. Por quê? O estudo ele foi feito no INSPER, reflete uma conclusão também alcançada pelo Banco Mundial.
A pesquisa Mulheres, Empresas e o Direito 2018 aponta que se a discriminação salarial por gênero fosse reduzida no Brasil, o PIB do país seria 3,3% maior, um incremento na casa de 380 bilhões. Então veja só, duas conclusões. Quem sofre mais no momento de crise? As pessoas que já são mais marginalizadas na sociedade. Os negros são mais dispensados e as mulheres são mais dispensadas nesses momentos de crise. E o prejuízo para o país é imenso. É imenso porque, como eu disse para vocês, a igualdade ela se reflete no maior desenvolvimento civilizatório, digamos assim. A sociedade ganha como um todo. Muito obrigada, eu passei do meu tempo. Espero que tenham gostado. Um abraço.